A gente vai falar um pouco sobre o exercício filosófico da dúvida, né? Provavelmente, geralmente, normalmente a gente não gosta de ter dúvidas sobre as coisas, né? A gente gosta de ter certezas, a gente gosta de ter respostas, porque as respostas elas nos trazem segurança. Mas essa mesma segurança da resposta muitas das vezes nos impede de ir além sobre determinados assuntos. Então a dúvida, ela também tem um papel, um grande papel filosófico, na verdade. Né? A gente vai estudar hoje um pouco, né, sobre o papel da dúvida dentro do contexto da filosofia. Né? A gente estudou anteriormente os principais filósofos dentro da sociologia, dentro da filosofia ocidental, né? A gente falou que a filosofia ocidental é uma das filosofias existentes no mundo, que é necessário entender que existem outras filosofias, como a filosofia africana, a filosofia oriental, a filosofia dos povos originários, por exemplo. Então a gente está estudando a filosofia dentro do recorte, tá, da filosofia ocidental, que tem como berço, né, a Grécia e os filósofos gregos. Então a gente vai falar um pouco hoje sobre a dúvida, né, como exercício filosófico. E aí a gente vai falar um pouquinho, né, o que está relacionado, pessoal do nono ano que está acompanhando, capítulo 2, das páginas 278 a 287, tudo bem? Então a gente vai falar um pouco do ceticismo. Então, o que seria ceticismo, a corrente cética? Né? Estaria relacionada a quê? Não há como alcançar a verdade ou explicações definitivas. Então, o ceticismo estaria relacionado à ideia de que não há como alcançar essas verdades definitivas, que não há explicações, que não há como alcançar essa verdade. Por quê? A partir da ideia do ceticismo ou a descrença, né, que popularmente a gente conhece o ceticismo como descrença, né, a gente não crer. O cético é aquele que não crê em algo, que ele precisa de várias constatações sobre determinados assuntos, mas que sempre está colocando à prova, né, o conhecimento, o crer sobre as coisas. Dentro da filosofia, o ceticismo ele é importante, tá? É uma escola filosófica importante para entender os métodos, né? Para entender os métodos de investigação e observação da realidade. Lembra que, como eu falei, a gente está no início, né, de uma da construção da ideia de filosofia no Ocidente, né? E aí a gente tem vários autores, vários filósofos, como por exemplo Sócrates, que é um grande filósofo conhecido na cultura ocidental, na filosofia ocidental. O Sócrates, ele coloca a dúvida como caminho para o conhecimento. Como assim a dúvida como caminho para o conhecimento? Sócrates, ele era uma figura muito interessante, né? Ele ficava nas ruas da Grécia e ele gostava de questionar, de indagar as pessoas, né? As pessoas que chegavam até ele, né? Cheias de verdade. Então, o Sócrates, ele questionava essas pessoas, né? Vou dar um exemplo clássico. Tô aqui com a minha blusa, e minha blusa, eu chegava lá, né? Fazendo uma analogia, chegava lá dizendo assim, minha blusa é verde. Aí Sócrates iria me levar a perceber que minha blusa não é apenas verde. Ela é verde, ela é florida, ela também tem detalhes brancos, tem detalhes azuis, né? E aí ele utilizava isso de uma forma bem inteligente para me levar a entender que o meu conhecimento sobre a minha blusa é limitado. Eu cheguei lá afirmando que a minha blusa era verde. Né? Ele me levava a perceber que o que eu achava como verdade era apenas uma redução da realidade. Ou seja, e aí ele colocava em questão, ele colocava à prova, colocava em xeque a ideia de verdade. Né? Porque se eu chegava com a verdade de que minha blusa era verde e ele me confrontava com outras possibilidades possíveis, isso me levava a perceber e a questionar todas as outras coisas, todas as outras coisas que eu entendia como verdade. Se eu chegava convicta que a minha blusa é verde e ele me levava a perceber que a minha blusa não era verde, que a minha blusa era para além daquilo que eu estava percebendo, que verde era apenas um detalhe que eu estava percebendo, era só uma parte da blusa, né, que é um todo. Então, a partir disso,
ele levava os sujeitos a questionarem as realidades, a ideia de verdade, né? O que é a verdade? Existe uma verdade, né? Existe uma verdade. Se essa verdade existe, ela é absoluta, acabada, final, né? E aí ele sempre estava questionando, e isso causava é, temores, principalmente na classe dominante, né? Na classe que estava hierarquicamente posicionada acima dos demais, né? A aristocracia, que vivia numa posição de privilégio dentro do contexto da Grécia, essa aristocracia não aceitava bem os ideais, as ideias, né? Os ensinamentos de Sócrates. Por quê? Uma pessoa que consegue ampliar sua visão de mundo, né? Como eu falei, eu achava que minha blusa era verde. E aí, a partir do momento que eu encontro com Sócrates, ele me leva a perceber que a minha blusa não é só verde, que ela é verde, ela é floral, ela tem outras cores, tem outros significados. E aí, esse método, né, de questionar a realidade, de perceber que não existe uma verdade absoluta e fechada, me levava a ampliar minha visão de mundo, a perguntar sobre as demais coisas. E isso, de certa forma, era perigoso. Perigoso para quem? Perigoso para aqueles que queriam manter-se no poder, porque uma ideia de verdade, né, colocava eles e mantinham eles numa posição segura. A partir do momento que as pessoas começassem a questionar a realidade, a verdade, tudo mais seria questionado. E isso não era interessante para a aristocracia, que era a classe, né, que dominava, né, social, economicamente naquele período. Então, o Sócrates, ele foi condenado, né, a beber um veneno chamado cicuta. E aí, o fim foi um fim trágico, mas tudo associado à ideia de que questionar as realidades é uma tarefa filosófica que pode ser muito perigosa, principalmente se a gente está num contexto de organização social a partir da desigualdade, né? Porque se há uma igualdade, os questionamentos eles vão ficar em níveis bem específicos. Mas se há um contexto de desigualdade social, econômica, esses questionamentos levarão a outros questionamentos que levarão a gente a pensar numa reordenação dessa estrutura social, tudo bem? No contexto de Sócrates, né, que Sócrates vivia, existiam também os sofistas, né? Os sofistas eram um grupo de filósofos, né? Alguns filósofos não entendem, não veem os sofistas como filósofos. Alguns percebem os sofistas até como falsários, falsificadores, charlatães, né? Então, o que os sofistas afirmavam? Que não há valores absolutos e objetivos. Não há valor absoluto. Nada está fechado. E os sofistas eram pessoas, né, que tinham uma retórica, né? Eles usavam da sua capacidade de comunicar-se, né? Usava isso de forma muito eloquente, no sentido dos discursos que levavam as pessoas a se emocionarem. E aí alguns viam isso de forma ruim, né? Porque entendiam que eles ali estavam fazendo um apelo emocional para levar as pessoas a irem para o lado deles, né? Vamos dizer assim. Pensando no método socrático, tá? A gente pode falar da dialética. O que seria então essa dialética, basicamente? O método dialético ou a dialética? Basicamente, que depois, né, o Karl Marx, né, vai desenvolver lá no século XIX, né? Então a gente precisa perceber tese, antítese e síntese. O que seria isso? Tese é uma ideia primeira, é a primeira ideia. Antítese seria a ideia que contraria a ideia primeira. E a síntese seria o fim, né, o resultado de tudo isso. Exemplo. Tese, primeira ideia, minha blusa é verde. Aí vem alguém e refuta a minha ideia, diz assim, não, sua blusa não é verde, sua blusa é verde e floral. Então eu tinha uma tese que era uma ideia primeira, que a minha blusa era verde. Alguém refutou a minha ideia com uma antitese ou uma antítese. Não, sua blusa não é verde, sua blusa é verde e floral. Aí o que acontece? Eu tenho a ideia primeira que a blusa é verde, alguém me mostra que a blusa é floral, uma antítese, contrapondo a minha ideia inicial.
Aí eu tenho uma síntese. Minha blusa é verde e floral. Até que pode chegar uma pessoa e falar assim, sua blusa é verde, floral e branca. E aí eu tenho novamente uma tese. Minha blusa é verde, floral e branca. Aí alguém pode vir com uma outra ideia que é a antítese. E aí a gente tem uma síntese. E isso seria um processo, né, sem fim, né? Vamos dizer assim, de acordo com Karl Marx, que desenvolve, né, essa estrutura de pensamento a partir do método dialético lá de Sócrates na Grécia. O Sócrates utilizava uma coisa que ele chamava de ironia social. O que é essa a ironia socrática? Estava baseada em quê? Ele não confrontava a pessoa de forma agressiva para a pessoa se fechar, porque quando a gente confronta de forma agressiva, geralmente a pessoa fecha e não quer falar mais sobre aquilo. Ele, né, por exemplo, podia chegar para ele e falar assim, minha blusa é verde. Aí ele podia falar assim, sua blusa é verde, fala mais sobre isso. Você consegue perceber outros tons nela? Então ele me levava, ele me encaminhava, né? Ele encaminhava as pessoas a seguirem por outros caminhos, para além daquele que se apresentou primeiramente, né? Originalmente. Então isso era interessante de perceber que a pessoa era envolvida nessa construção irônica, né? Nessa recepção irônica. Ele recebia com ironia, não com deboche, com desdém, mas ironia no sentido de então vamos lá, vamos falar mais sobre isso. É verde, mas é verde mais o quê? E aí o sujeito ia se envolvendo até chegar a um ponto, né, que ele já não tinha mais ideia da certeza, ele perdia sua certeza. E era isso que o Sócrates queria, né, que as pessoas perdessem as ideias de certeza. Né? Não para ficarem em conflito, não para ficarem angustiados, mas para entenderem que a gente não sabe nada. Que quanto mais a gente diz que a gente não sabe, mais a gente está disposto a aprender. Porque a pessoa que diz que sabe tudo, ela se fecha no seu conhecimento e não amplia, né, suas redes, suas conexões, enfim. A própria ciência, né, a ciência moderna é baseada nisso, né? E aí a gente vai falar de um outro autor que é o Descartes, tá? O Descartes coloca a dúvida como método, né? Ele diz que a gente precisa colocar todas as coisas à prova. Por exemplo, esse processo dialético, esse processo de questionamento que o Sócrates fazia, estava baseado nos ideais, né, da razão, da estrutura, da utilização da razão como caminho, né, como método de se desenvolver outras percepções da realidade. O Descartes, né, ele dizia que além da razão, né, a gente deveria experimentar a realidade. Experimentar como assim? Colocar a realidade em prova. Por exemplo, eu digo que minha blusa é verde. Alguém chega e me diz que a minha blusa não é verde, que a minha blusa é verde e floral. Então essa pessoa deverá provar, né, construir um método que me prove, né, por A mais B, né, como a gente fala, pensamento hipotético dedutivo, por A mais B, que minha blusa não é apenas verde, que minha blusa é verde e florida e floral. Então isso é necessário provar a partir dos métodos, né? Então ele diz que não basta apenas o exercício racional de questionar a realidade, mas que é necessário também a gente começar a provar. E aí a gente começa os primeiros indícios, né, da construção da ideia de ciência moderna, né? Do uso da razão, da experimentação, de colocar a realidade à prova e a partir disso examinar os resultados, né? Então isso é a base da ciência moderna. E o que o Descartes ele falava? Levando a gente a questionar a realidade, né? Existe uma coisa, como que a gente sabe que a gente não está num sonho? Como que a gente sabe que isso aqui que a gente está vivendo agora, que a gente chama de realidade, não é um sonho? E que depois a gente vai acordar e perceber, né? Ou não perceber que isso não passava de um sonho. Ele diz que para a gente tentar entender que a realidade não é um sonho, né? Que a gente precisa colocar a prova, né? E como que é colocar a prova? A partir do pensamento, né? Que se tornou aqui para ele o caminho, a marca do Descartes. Penso, logo existo.
Ou seja, eu existo a partir da minha capacidade de pensar. Se eu penso, eu não apenas existo nesse contexto, eu estou questionando a realidade ao meu redor. Questionando no sentido de pensar sobre essa realidade. Para além de existir, pensar essa realidade, experimentar essa realidade. E aí ele diz que aí eu tenho prova da minha existência, porque eu não estou apenas existindo como um vaso de planta. Eu estou existindo, questionando, interagindo, modificando, sendo modificada por essa realidade. Né? Por exemplo, se a gente pensar no contexto que a gente está vivendo agora de isolamento social. Se há um mês atrás eu virasse para vocês e falasse assim, daqui a um mês a escola não vai mais funcionar. A gente vai ficar estudando de casa, pelos celulares, pela internet. Vocês acreditariam? Não, nem eu acreditaria, né? Para mim, esse cenário que a gente está vivendo agora só seria possível em filmes de ficção, né? Porque é onde a gente vê. Então, o que é a realidade a partir disso? Há um mês atrás, né? Há 15 dias atrás, mais ou menos, a nossa realidade, a nossa ideia de verdade, de realidade, não deixava a gente perceber que poderia existir uma realidade diferente. A gente estava na realidade do quê? Da sala de aula, do contato presencial, do afeto, do abraço. Então, a gente está nesse contexto de realidade. Hoje, a nossa realidade é outra. Então, tá vendo como a realidade, né, é uma coisa relativa, no sentido de percepção, no sentido de construção, no sentido de modificação daquilo que a gente entende como verdade, daquilo que a gente se constrói enquanto base, enquanto segurança, né? Como falei, há 15 dias atrás ninguém acreditaria que a realidade seria o que é hoje. Mas estamos numa outra realidade possível e estamos tentando nos reorientar, né? Nos reconectar, nos organizar dentro dessa nova realidade que se apresentou para nós. Então, tá vendo como a filosofia, como as ciências sociais, elas trazem a gente para exercícios filosóficos interessantes, né? Não só existir nessa nova realidade, mas pensar, interagir, questionar, perguntar. Tá vendo? Hoje a gente vive uma nova realidade que a gente não pensava viver há 15 dias atrás. Então é interessante colocar em dúvida, colocar em xeque, né? A dúvida, né? E isso mostra pra gente que a gente não tem respostas. Há 15 dias atrás, a gente não imaginava. E a gente não tem respostas literalmente, né? Porque nós estamos inventando novas formas, né? Estamos aqui fazendo aula, né? Testando aula com celular, com vídeo, tentando novas formas de organização. Isso mostra pra gente que a gente não tem as respostas. E que tá tudo bem a gente não ter as respostas também, porque a gente não tem o controle da realidade. Porque a realidade é apenas um pedaço do todo, né? É apenas uma face do mundo que nos é possível perceber, né? Isso é a realidade, um pequeno fragmento de um universo que a gente pode perceber. E ela está em constante mudança, em constante mutação, assim como nós, tá bom? Beijo, até a próxima aula. Saudades de vocês.